Continuando com a palavra, o nobre secretário de Assuntos Jurídicos, o senhor Robson Dantas. Primeiro a todos com boa noite, nobres vereadores, em nome da pessoa do vereador presidente Jair Pereira e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Viemos aqui nesta noite como um facilitador. O secretário Eduardo, secretário de Finanças do município de Jatobá, se pronunciou há pouco acerca da condição financeira do município de Jatobá, como o município foi pego pela gestão do prefeito Rogério Ferreira e como está se desenrolando a administração e toda a responsabilidade que a gestão do prefeito Rogério Ferreira tem com o que é público. E desde já eu manifesto-me no sentido de, por mais que os debates sejam acalorados no âmbito político, a gente deve ter respeito pela opinião contrária. Entendo que eu e Eduardo, como representantes do Poder Executivo neste momento, dentro de uma casa legislativa, estamos como facilitadores para que os nobres edis possam formar as suas convicções em relação ao projeto de lei número 15, que trata do auxílio emergencial municipal. Então é imperioso que o respeito democrático se faça presente e que as discordâncias sejam no campo das ideias. É a minha manifestação inicial. A administração pública, ela se pauta como um princípio maior, que é o princípio da legalidade. Não podemos fugir 1 milímetro daquilo que a lei nos permite fazer. A lei nos dá os direcionamentos de como devemos agir ou das condutas que não devemos ter, das condutas que não devemos agir. E o nosso princípio maior, o nosso livro maior, é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A lei maior. A lei que dá subsídio às constituições estaduais, a lei que dá subsídio às leis orgânicas municipais. E com todo o respeito que esta casa merece, com todo o respeito que o projeto de lei dos nobres edis merece, peço escusa para falar um pouco sobre a inconstitucionalidade do projeto de lei número 15 de 2021, do tão aclamado vício de iniciativa. Projeto de lei que não apenas cria despesa, porque, ao nosso ver, ao nosso entendimento, respeitadas as opiniões em contrário, que são legítimas dentro de uma democracia e dentro de uma casa legislativa em que vai votar, em que vai deliberar sobre este assunto, todavia o posicionamento do Poder Executivo neste momento é pela opinião da inconstitucionalidade do referido projeto de lei. E não porque o projeto seja ruim. Nós estamos vendo que pessoas nos assistem neste momento, pessoas às vezes com pouco esclarecimento a respeito de leis, Todavia, o projeto, a essência, o que se discute aqui não é a essência. O projeto é bom, a iniciativa é boa. Quisesse Deus e quisesse a situação financeira do município nos permitir que pudéssemos dar 100, 200, 300 reais de auxílio emergencial por um tempo muito maior. Todavia, nós não podemos descobrir um pé e cobrir a cabeça, ou cobrir a cabeça e descobrir o pé, como já foi falado da situação financeira, muito bem explanada pelo secretário de Finanças, Eduardo. Então nós temos
um projeto de lei que, na essência, ele é muito bom. Todavia, o nosso primado é pelo princípio da legalidade. Nós não podemos fugir daquilo que a lei nos impõe. E Eduardo, como representante também aqui, sabe que nos primeiros dias de governo, o que o prefeito Rogério nos alertou é que nós devemos nos pautar pela legalidade. E às vezes chegam demandas lá no município, lá no gabinete, dizendo: sempre foi feito dessa forma. Sempre foi feito dessa forma, e se presumia que era correto, porque estava se fazendo há muito tempo. Todavia, nós não temos compromisso com o erro. O que passou de errado, nós precisamos consertar. Então, esse projeto de lei, apesar de ser muito bom em sua essência, ele fere a separação de poderes, ele fere o princípio da simetria, em que a Constituição, ela diz muito claro de que não se pode, projeto de iniciativa do Poder Legislativo, onerar o poder executivo, do Legislativo onerar o poder executivo. E a gente não está falando apenas de criação de despesa para o executivo. A gente está falando, diz o artigo 61, permita-me, presidente, ler muito rapidamente o artigo 61 da Constituição, que é base para o que a gente vem discutindo nesta noite aqui nessa Casa Legislativa. Assim dispõe o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal: são de iniciativa privativa do Presidente da República, e aí diz lá na linha B do inciso 2º, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. E aí a lei vai muito mais. Lá no artigo 165, inciso 3º, da DCT, diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Na justificativa do projeto de lei, diz e remete ao tema 917 do STF, julgado em sede de recurso extraordinário, que diz que o Legislativo pode sim propor leis, projetos de lei que onerem, que tenham despesas para o município, para o Poder Executivo. Esse é o entendimento jurisprudencial. É um entendimento jurisprudencial. Todavia, nós não estamos, neste momento, falando apenas de geração de despesas para o Poder Executivo. A gente está lidando com a própria organização. Eu não estou falando de estrutura formal da organização do Poder Executivo. Eu não estou falando de criação de uma secretaria, eu não estou falando de criação de um órgão, de um departamento. Eu estou dizendo de toda uma logística que vai ser preciso que o município tenha, caso essa lei seja aprovada nesta noite, o que não se espera, não porque as pessoas não mereçam esse auxílio, simplesmente porque nós temos que se pautar, nós temos que nos pautarmos pelo princípio da legalidade. O que é lei é para ser cumprida. A Constituição deve ser cumprida. A gente não pode fazer malabarismo com o dinheiro público. O dinheiro público é de responsabilidade do Executivo, é de responsabilidade de fiscalização do Poder Legislativo. A gente não pode tratar o dinheiro público e o município, o orçamento do município, o financeiro do município, como se fosse a nossa casa. Nós temos que ter responsabilidade, e a nossa baliza maior é a lei. Eduardo falou aqui, as receitas do município, o financeiro do município, hoje não suporta. Eu sou da parte jurídica do município. Nós encontramos um município com, Nobre disse, se vocês não são conhecedores, mas nós encontramos um município com 71 processos judiciais ativos, dos quais 35 processos em que são ações coletivas versam sobre direitos inalienáveis das relações trabalhistas, que são férias, 13º. O município está com um passivo enorme. Hoje nós estamos com passivo. Eu tomei o cuidado de fazer esse levantamento desde os primeiros dias, e se os nobres edis quiserem, posso passar esse relatório. Hoje nós estamos com um passivo de ação judicial contra o município por direitos inalienáveis que não podem ser discutidos,
direitos constitucionais, na ordem de R$ 722 mil. Isso é responsabilidade com o erário público. Nós temos R$ 431 mil de ações de execução de fornecedores contra o município. E chegarmos aqui e termos a irresponsabilidade com toda a vênia de fazer um projeto de lei que vai onerar muito mais o município, que não tem capacidade de suportar hoje tal encargo. E eu faço uma analogia àquele pai de família que tem as suas dívidas na sua casa, que tem fornecedor batendo na porta dizendo que tem dívida atrasada há muito tempo, e mesmo assim ele vai lá e compra um carro, e mesmo assim ele vai lá e compra uma televisão nova. Não, nós precisamos sanar todos os passivos, ou boa parte dos passivos que nós temos, para que possamos pensar em outras coisas. Eu entendo que a situação é complicada. A situação financeira do município, não apenas do município, do Brasil, é uma situação complicadíssima. As pessoas realmente estão passando necessidade, mas o maior programa social é o emprego. E se o maior programa social é o emprego, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar renda efetiva no município. Então, além de todos esses problemas financeiros, orçamentários, nós temos esse vício de origem. O projeto, ele é bom, mas ele, infelizmente, ele já nasce morto, porque não é de competência desta casa. Infelizmente, projeto dessa magnitude, eu diria assim, e desse enquadramento. Então, nesta noite, eu também digo que o prefeito Rogério, em nenhum momento tem abandonado o seu povo, o seu cidadão. Vejo algumas manifestações nas redes sociais falando sobre nós vamos ver quem é contra o povo ou quem é a favor do povo. A favor do povo é quem tem colocado o município em ordem. A favor do povo é quem tem feito e saneado as contas públicas para que o serviço de saúde possa chegar ao cidadão, para que os serviços de infraestrutura possam chegar até o cidadão, e que aquela pessoa que estava lá na fila do exame possa ser contemplada por um exame e não ter a sua vida ceifada pela omissão do Poder Executivo em sanar isso. Eu vim aqui nesta tribuna para falar desse vício de iniciativa, desse ofender ao princípio da simetria entre os poderes. O Poder Legislativo fiscaliza, o Poder Executivo executa as políticas públicas necessárias ao bom viver e ao bom andar do município. Então, o projeto, na verdade, ele já nasce morto, infelizmente, por conta disso. Mas eu não poderia deixar de trazer, neste momento, todas as ações que o prefeito Rogério Ferreira tem feito para tirar Jatobá desse ostracismo, desse caos em que se encontrava. Então, tivemos aí o projeto da suplementação alimentar voltado para esta casa, na semana passada, que pode parecer pouco, todavia são ações possíveis neste momento. A contribuição da iluminação pública, a nova faixa que foi votada também nesta casa legislativa, o refis. Então, em nenhum momento, esse projeto aqui, ele tem o condão de jogar essa pecha no Poder Executivo, dizer que nós não estamos tomando atitude em relação aos mais vulneráveis do município hoje em dia. Nós temos nos preocupado sim. O que nós não podemos é dar a abertura para que um projeto inconstitucional, porque fere a Constituição, possa passar neste momento. Como o Eduardo muito bem disse, nós não temos esse poder de nenhuma decisão aqui nesta casa. O plenário é soberano em decidir sobre a aprovação ou reprovação do referido projeto de lei. Todavia, manifestamos no sentido de não abrir essa brecha para que se tenha um conflito entre os poderes, em que o Legislativo queira executar a prerrogativa do Poder Executivo. É o que a gente chama de funções típicas e funções atípicas. A função típica de um não é a função típica de outro. Existem as funções atípicas também, sabemos disso.
Todavia, não é o que se discute aqui neste momento. Então, desde já, agradeço a oportunidade, em nome do presidente da Casa, Jailton. Agradeço também a oportunidade, em nome do prefeito Rogério Ferreira, que nos designou nesta noite para que possamos esclarecer à população de que, se este projeto não for aprovado na noite de hoje, aí é uma decisão dos nobres vereadores, não significa que o município está sendo omisso em relação ao seu povo. Estamos trabalhando há 3 meses. Há 3 meses temos conseguido grandes avanços e daqui por diante vamos conseguir maiores avanços em relação ao social, em relação à infraestrutura, a parte de medicina, a parte de educação, e assim confiamos. O lema da gestão é experiência em trabalho de um jeito novo, e nesses 100 dias temos experimentado o compromisso da gestão com o cidadão jatobaense. Agradeço a oportunidade nesta noite, presidente. Muito obrigado pela presença dos nobres secretários, a pessoa de Eduardo, a pessoa de Faustão Dantas.